Olá, seja bem-vindo! Imposto de Renda 2024. Núcleo de Apoio Fiscal da UFN faz atendimentos à comunidade. As respostas para as principais dúvidas dos contribuintes vão estar no universo acadêmico de hoje. Quais são os obstáculos que as mulheres enfrentam na sociedade? Foi tema do bate-papo Gurias da PP. Tem ainda um momento super especial para o curso de enfermagem. Fique com a gente! 43 milhões de declarações de imposto de renda são esperadas pela Receita Federal este ano. Os contribuintes têm até 31 de maio para fazer a declaração, que sofreu algumas mudanças em 2024. Por isso, hoje, o Universo Acadêmico recebe a professora do curso de Ciências Contábeis da UFN, seja bem-vinda, professora, e coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal da UFN, para esclarecer essas dúvidas para a gente, então. Muito trabalho lá pelo NAF, prof? Bastante. A tendência ainda mais contribuintes a atender, né? Então, a gente está trabalhando até o dia 31 de maio. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o NAF, porque agora eu quero que a prof nos ajude a tirar as principais dúvidas dos contribuintes, né? Vamos começar pelas mudanças, né, que houve nesse 2024, então, em relação ao imposto de renda. Prof, a gente tem aqui uma tela para auxiliar, então, com esses valores. Gostaria que a senhora explicasse para a gente. Primeiramente, obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar trazendo essas mudanças tão significantes para a comunidade, né? Este ano 2024, que tem por base, né, uma lei que foi promulgada em 2023, são as alterações de limite para declarar imposto de renda. Então, nós temos uma mudança bastante significativa, né? Até o ano passado era 28.559,70 o limite, né, para a declaração. Nós passamos aí para 30.639,90, mas esta não foi a única mudança, né? Nós temos outras, como o rendimento isento. Nós tínhamos antes 40 mil de rendimento isento, agora passou para 200 mil. Atividade rural, né, 153.199,50. E outro que eu trago com bastante ênfase é a questão de bens e direitos. Então, aquele imobilizado, ou seja, aquela imóvel, terra, né, que os contribuintes adquiriam, antes ele era obrigado a ser declarado, né, por um valor bem menor, e esse ano passou para 800 mil. Então, isso significa também que o governo já está de olho no que valoriza, né, no imóvel, né, a questão do investimento. E outra mudança que eu vou trazer também são algumas particularidades dentro da declaração. Este ano é obrigatório, por exemplo, informações de alimentando, desde o número, né, do processo, né, que de fato diz que tem aquela pensão, operações no exterior, né, outras mudanças. Então, cada ano está passando muito mais informações. Então, recapitulando, esse aqui é o limite. Então, quem recebe rendimentos tributáveis acima dos 30.639 precisa declarar. É obrigatório declarar, né? Se esse profissional, esse contribuinte não declarar, ele está passivo a penalidades, ou seja, multa, né, por entrega em atraso da declaração, e também pendência do CPF, né? Então, consequentemente, ficando com o CPF pendente, ele pode ter alguns impasses futuros, né? Principalmente contribuinte que retira medicamento de farmácia popular, que trabalha com cartão de crédito, que recebe aposentadoria, uma vez ficando com o CPF suspenso, né? Ou seja, pendente de regularização, acaba trancando todas as demais informações, né? Perfeito. A senhora falou em remédios e daí eu gostaria de entrar nesse assunto, né? Sobre o que pode ser abatido no imposto de renda. Bom, as despesas dedutíveis para fins de imposto de renda, né, são despesas com instrução, ou seja, educação, né, nível fundamental, infantil, técnico, superior, né, tem um limite de 3.561,50, então, gastou 10 mil, um exemplo, né, de gasto com instrução. Tem um limite, pode deduzir somente 3.561,50. Um outro caso são as despesas de origem de saúde, ou seja, consultas médicas, plano de saúde, né, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros, é ilimitado a questão. Porém, remédio não é dedutível para imposto de renda. Então, são gastos com saúde, não a questão de medicamento. Sobre os gastos de educação, professora, eu gostaria de frisar, cursinhos de idiomas, por exemplo, não entra? Não entra, somente gastos de educação infantil, fundamental, médio, superior e técnico. Preparatório para vestibular, né? A gente aqui em Santa Maria que tem esse perfil de universidades também não. Não entra. Não tem esse ênfase, né, na questão de deduções. A gente tem outros gastos que podem ser dedutivos, né, como previdência privada, né, outras questões que são o mais relevante é gastos com saúde. E a questão dos dependentes, como é que funciona, professor? Bom, pode deduzir, né, como dependentes um percentual, né, dentro da declaração. Por exemplo, filhos até 21 anos
ou até 24 anos se eles estiverem estudando, né? Então essa questão, pais que residem na mesma casa, né? Avós, bisavós, também dependentes com moléstia grave, né? Que depende de fato. Claro, se porventura declarou um filho como dependente, esse filho tem uma remuneração, ou seja, ele tem uma bolsa, ele tem um outro recebimento, ele é obrigatório incluir esse rendimento desse dependente lá na declaração. Então, sempre é bom analisar se realmente vale a pena incluir como dependente ou se o dependente faz uma declaração em separado para não ocasionar esse problema. Porque às vezes a gente, vou botar dependente para deduzir. Beleza, né? Então, consequentemente, acaba colocando aquele dependente para deduzir, mas aí puxa todo o rendimento dele, chega lá no final, acaba pagando imposto, né? Então, tem que ser uma análise bem detalhada na inclusão de dependentes. E para quem tem essas dúvidas, o NAF, então, aqui da Universidade Franciscana, pode auxiliar. Sim, né? O NAF auxilia na parte do imposto de renda. A gente tem um limite, né? Gostaríamos de atender todos, mas não é possível, porque o NAF é um núcleo de apoio destinado a contribuintes hipossuficientes. Né? Quem são esses contribuintes? Aquele contribuinte que não tem como pagar um contador, ou está com todo o orçamento comprometido. Tá? Então, a gente atende até R$35 mil de rendimento. Então, acima dos 30.639, ele é obrigado. Consequentemente, ele receber até 35 mil, procura o NAF, a gente realiza a declaração gratuitamente, né? O contribuinte já sai dali com o documento em mãos, né? Se ele está com pendência CPF, dentro de 24 horas o CPF já está liberado, né, pela declaração. A gente acaba também passando toda a questão da multa por entrega em atraso, ou até mesmo se vai pagar imposto. Então, a gente dá toda a assessoria. Se o contribuinte não atingiu os 35 mil, passou dos 35 mil, mas ele precisa de uma orientação, também a gente presta essa orientação gratuitamente. Perfeito. E como a professora Elisiane falou no início da entrevista, o atendimento lá no NAF está a todo vapor. A gente foi até lá conferir, então, e mostra agora na reportagem. Vamos acompanhar. Já é época de realizar a declaração do Imposto de Renda. O NAF, Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da Universidade Franciscana, pode te ajudar com a burocracia, e tudo isso sem custos. Precisa declarar quem recebeu acima de R$ 30.639,90 no ano, o que inclui salário, aposentadoria e pensão do INSS ou de órgãos públicos. Cada caso é um caso, por isso a importância de buscar orientação adequada. Imposto de renda é a primeira vez que eu venho para ver se vou declarar ou não, mas me disseram que não. Eu fico isenta, então eu quero tirar as dúvidas para ver realmente se eu estou isenta, né? Vai que muitas vezes eu posso ter uma dívida e nem estou sabendo. É muito importante para mim e para todos que ganham pouco, né, no caso. É muito bom o atendimento. Eu gosto muito do atendimento de vocês, né? Vocês tratam a gente super bem e esclarecem todas as dúvidas. Dona Valderez tem 77 anos. Foi uma das primeiras pessoas a chegar para o atendimento e ficou muito satisfeita com o serviço. Foi super querida, muito bem recebida, muito bem atendida. Feliz de quem consegue passar por aqui para fazer o imposto de renda. Feliz, porque aqui são bem atendidos e orientados. Eles são maravilhosos. Melhor não existe. Quem é responsável por todo esse atendimento de qualidade são os acadêmicos de Ciências Contábeis da UFN, com a supervisão da professora Lisiane Oliveira. Eles estão aqui realizando estágio voluntário ou obrigatório. Os estudantes também atendem de modo remoto, respondendo dúvidas da comunidade que são enviadas para o WhatsApp do núcleo. Olha, é uma grande experiência, porque além de a gente pegar a experiência da prática, de vivenciar coisas que a gente não vive dentro da sala, é muito bom também conhecer as pessoas, ter esse contato, ver realmente o projeto, ver o quanto é importante, o quanto as pessoas precisam do NAF. Então, às vezes, mais de uma pessoa ela pode fazer até 5, 6 atendimentos, ou quantos ela precisar, a gente está aqui para auxiliar. O Ismael buscou atendimento para regularizar a situação com a Receita Federal. Desde 2022, está com o CPF bloqueado por não ter a informação de que precisava fazer a declaração do imposto de renda nos anos anteriores. Eu vim resolver há de 3 anos, né? Do imposto, e aqui estou sendo muito bem atendido. Vou sair daqui resolvendo tudo. O NAF fica aberto à comunidade para atendimento todas as segundas e quintas, das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. O endereço é Avenida Rio Branco, número 639, segundo andar, prédio 8 da Universidade Franciscana. O núcleo atende pessoas que tiveram rendimentos tributáveis de até R$ 35 mil.
Não esqueça de trazer o informe de rendimentos e não deixe para a última hora o acerto de contas com o Leão. Que bacana, o NAF é cheinho de gente, né, professora? No caso da dona Valderez, que é idosa, como é que fica a questão da isenção para os idosos na declaração do imposto de renda, professora? Os idosos, né, ele tem uma parcela isenta superior a 65 anos completos, né? Então, por exemplo, uma idosa que tem lá 60 mil de rendimentos, porque às vezes ela recebe a aposentadoria dela mais uma pensão do esposo, né? Ou até mesmo uma outra fonte de renda, por exemplo, vamos pegar professores da rede pública, municipal e do estado. Tem 2 aposentadorias. Então, consequentemente, ela ultrapassa o limite dos 30 mil, né? Porque, ou seja, eu falei um exemplo que ela tem 60 mil. Só que por ela ter mais de 65 anos, ela tem 22.847 com 76 que é isento. Então, essa diferença dos 60 mil para os 22, ela é obrigada a declarar, porque ela está superior ao limite dos 30.639. Então, é um caso que acontece muito conosco no NAF, onde esses contribuintes nos procuram basicamente com essa dúvida. Será que eu preciso declarar, mas eu sou aposentado? Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar o informe de rendimentos. Porque, por mais que ela seja aposentada, ela já é uma idosa, ela é obrigada a declarar, porque ela tem um limite somente, não é toda a remuneração que é isenta, né? É somente um limite estabelecido, né, por lei. Quero destacar também sobre o NAF, professora, que no ano passado ele se tornou referência no Rio Grande do Sul em número de atendimentos, né? Essa parceria com a Receita Federal é muito forte. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Quão significativo é o núcleo? Bom, a questão de estar, vamos dizer assim, em primeiro lugar no estado em 2023 foi de muita satisfação e grandiosidade para todos que trabalharam junto ao NAF, né? Porque é um projeto onde a gente leva os alunos, né, da sala de aula para atender essa prática. E o que me deixa muito feliz é que eu vejo que tem vários alunos que estão no mercado do trabalho e eles falam o quanto eles são gratos a atender o público. Porque eu digo, não é somente um atendimento, né? O NAF não é só atendimento, a gente trabalha toda com a questão psicológica, porque o contribuinte que nos procura, ele tem um problema. Então a gente precisa entender e ajudar ele neste problema, né? Imagina, aquele contribuinte chega ali para nós, eu recebi uma carta da Receita Federal, então já soa, né, como uma preocupação. Então, enquanto eu, pessoa, né, coordenadora do projeto, é de muita satisfação estar frente ao projeto, né, e também torná-lo de forma muito ampla dentro do Rio Grande do Sul, né. E o ano passado a gente colocou uma meta, batemos a meta, que era 1.500 atendimentos. E até esse ano quero trabalhar novamente com essa meta de 1.500, mas eu acho que a gente vai ultrapassar. E, consequentemente, é um trabalho de cidadania, né? Para a Receita Federal de Santa Maria. Isso é muito bom, né? Está tendo uma visibilidade. E os contribuintes vão até a Receita e muitas vezes não conseguem o atendimento, procuram o NAF e tem todo esse atendimento acolhedor, né? E como a senhora falou anteriormente, não é só a declaração do imposto de renda, tem outros serviços que o NAF também oferece, né? Sim, então não é somente o imposto de renda. Agora é o nosso foco porque está em época. Mas a gente sabe que durante todo o ano a gente atende imposto de renda. Porque passa o período, o contribuinte não declara, ele tem esse problema, né? E consequentemente ele vai procurar quem? Um contador ou alguém que preste esse serviço. Então a gente acaba tendo imposto de renda o ano todo. Além disso, a gente tem de microempreendedores individuais em Santa Maria, né? Desde a abertura de um MEI, baixa, parcelamento, né? Outros atendimentos como regularização de obra frente à Receita Federal e mais informações que forem necessárias em âmbito federal, né? A gente também executa ali. Perfeito. Professora Elisiane Oliveira, coordenadora do NAF, muito obrigada pela sua participação. Um bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, obrigada, né? E estamos à disposição. Perfeito. Gente, olha só, 4 egressas do curso de Publicidade e Propaganda retornaram à UFN para um encontro super importante e inspirador. Os desafios da mulher no mercado publicitário e no mundo foi tema que guiou o bate-papo Gurias da PP. A essência da publicidade e propaganda é provocar vontades, mudanças, ideias e comportamentos. Na busca por mobilizar essas provocações nos alunos do curso de Publicidade, 4 publicitárias egressas daqui da Universidade Franciscana foram convidadas para o bate-papo das Gurias da PP. Uma conversa sobre as mulheres
na busca por um lugar no mercado de trabalho e no mundo. Porque as mulheres enfrentam muitas barreiras, muitos obstáculos em vários segmentos da sociedade, eu diria até que em todos os segmentos, em questão da falta de equidade de gênero, né, de oportunidades iguais, salários equivalentes, enfim, todas essas questões. Então a gente entende que a gente conversar com os discentes, tanto as meninas quanto os meninos, é uma forma da gente trabalhar essa temática com o objetivo de que no futuro a gente consiga, né, cada uma de nós, a sua maneira, poder contribuir para que a gente alcance a maior equidade, né? O encontro abriu espaço para as egressas falarem sobre as conquistas e obstáculos que elas enfrentam, sobre os vários papéis que desempenham na rotina e como o curso de publicidade foi essencial na trajetória de cada uma delas. Assim, eu como mãe, eu como profissional, eu como dona de casa, eu como mulher. No dia a dia ali é tudo junto que acontece, né? Então tem que trabalhar, tem que ser criativa, mas ao mesmo tempo que tu está cuidando de uma criança, que tu está educando uma criança, que está passando por todas essas fases de desenvolvimento, onde eu vou ir para um congresso e eu não vou poder levar ela, né? Então ela vai ter que ficar com alguém. Mas a publicidade me fez eu confiar em mim, né? Eu consegui hoje ter o meu negócio, trabalhar para mim mesma, usar tudo que eu aprendi aqui para divulgação do meu trabalho, né? Então acho que é importante para as pessoas verem que a faculdade também não é só a gente ir trabalhar ali numa agência, né? A gente pode usar o que a gente aprender aqui para trabalhar com outras coisas, ter o nosso próprio negócio. Gabriela e Luísa estudou no trabalho final de graduação a temática das mulheres no mercado publicitário e levou para a roda de conversa alguns resultados da pesquisa. Fazer essa pesquisa foi muito legal, mas ao mesmo tempo ela foi muito dura, né? Porque ela escancara uma realidade que a gente já sabe qual é, mas com essa pesquisa eu pude ver de fato, assim, com números, com evidências, com várias referências diferentes sobre esse machismo aí que a gente vive, não só no mercado publicitário, mas na sociedade no geral, né? O bate-papo Gurias da PP foi uma ação em alusão ao mês da mulher. A inspiração para a campanha de divulgação do encontro foi o livro Mulheres que Correm com os Lobos. A atividade reuniu professores, acadêmicos e técnicos administrativos. E eu não tinha tanta noção de como era o mercado, né, até porque está no primeiro semestre, então esse assunto puxou muito a minha atenção, né. E também, assim, ver a força delas, que elas tiveram dificuldade, mesmo assim, tipo, não desistiram, sabe. Isso me dá forças também, sabe. E o Cineclube Odisseia realizou a primeira sessão de cinema comentado de 2024. O filme exibido foi Pra Frente Brasil, de 1982. A obra aborda questões políticas e sociais do Brasil durante o regime militar e foi escolhida justamente em lembrança aos 60 anos do golpe, que serão completados no dia 31 de março. O Cineclube Odisseia é formado por acadêmicos e professores de História e Jornalismo. Para saber a data das próximas sessões, é só ficar ligadinho no site da UFN. E o tão sonhado jaleco branco foi entregue aos calouros do curso de enfermagem da Universidade Franciscana. No início da cerimônia, que já está na 3ª edição, a coordenadora da enfermagem, professora Carla Ferreira, apresentou o curso e os diferenciais da graduação. Depois, 16 estudantes receberam um equipamento de proteção das mãos de familiares e amigos. O jaleco representa a identidade profissional, a higiene, a segurança e o profissionalismo dos alunos durante a formação e a prática clínica. É um marco na trajetória acadêmica. E o Universo Acadêmico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana, um beijo grande, tchau!